Em 16 de outubro de 2025, durante evento do PCdoB em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso que reacendeu uma disputa global. Sem citar Donald Trump nominalmente, Lula disse: "O povo venezuelano é dono do seu destino, e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba." Na mesma fala, o presidente afirmou também que o Brasil nunca vai ser a Venezuela, e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele próprio. Essas frases foram interpretadas por setores da direita política no Brasil como um apoio explícito ao regime de Nicolás Maduro, um possível aceno à soberania venezuelana, mas para muitos, um gesto de cumplicidade com uma ditadura acusada de perseguição e colapsos internos. O momento do discurso coincidiu com uma escalada militar dos Estados Unidos no Caribe, navios de guerra posicionados, helicópteros operando em águas próximas da costa venezuelana, movimentos de tropas em alerta. Para o público que vibra com partidos de direita, esse discurso de Lula foi visto como uma capitulação diplomática, uma rendição simbólica ao chamado lado da ditadura. Mas para outros, foi uma defesa da autodeterminação dos povos contra uma superpotência que invade e impõe. O palco está montado e a guerra retórica vai começar. No centro da trama está o anúncio mais explosivo dos últimos dias. Donald Trump confirmou publicamente que autorizou a CIA a realizar operações secretas e letais dentro da Venezuela, uma escalada radical na campanha contra Maduro. Trump justificou essa decisão com duas explicações. Primeiro, que a Venezuela teria esvaziado prisões e enviado ex-presidiários para os Estados Unidos. Segundo, que grandes quantidades de drogas estariam vindo do país vizinho. Desde setembro, já foram contabilizados ao menos 27 mortos em ataques de navios norte-americanos atribuídos ao combate ao narcotráfico, respeitando o oceano marítimo entre a Venezuela e o Caribe. Além disso, Trump manteve firme: "Não existe negociação sobre saída de Maduro em etapas. A Casa Branca rejeitou quaisquer planos de transição de poder gradual propostos por Caracas nos bastidores." Do lado venezuelano, Maduro e seu governo vêm respondendo com acusações de golpe imperialista, convocando alianças na América Latina e denunciando operações ilegais dos Estados Unidos junto ao Conselho de Segurança da ONU. O campo de batalha, até agora, é meio diplomático, meio militar, meio psicológico. Quem controla a narrativa ganha vantagem. Trump já falou de ressignificar tudo no Caribe. Com isso, a fala de Lula no Brasil ganha outra dimensão. Ele não se posicionou explicitamente contra Trump, mas sua defesa da soberania venezuelana, justamente no momento em que os Estados Unidos assumem operações clandestinas, soa como um ato de resistência ou como traição, dependendo de quem assiste. Enquanto o mundo aguarda o que vai se seguir, o Brasil está no meio. O discurso de Lula foi interpretado por muitos analistas e formadores de opinião como um passo deliberado de alinhamento com regimes ideologicamente afins, algo que fortalece críticas de que o Brasil estaria se transformando em um suporte diplomático e até financeiro a ditaduras. Críticos apontam: isso pode comprometer nossos laços com os Estados Unidos, abrir fraturas diplomáticas, dificultar acordos comerciais e empurrar o Brasil para uma rota de confronto internacional. Do outro lado, há quem defenda que o governo Lula tenta traçar uma linha independente, dizendo-se contrário à ingerência externa e buscando uma terceira via latino-americana, abrindo espaço de atuação própria e prestígio regional. Internamente, os partidos de direita veem essa jogada como um acordo de bastidor. Se o Brasil apoia Maduro ou absolve Cuba, estaria dizendo ao mundo quem é seu aliado. Em conversas reservadas, deputados já teriam cobrado ministros por explicações concretas sobre como o governo pretende lidar com repercussões. Se Trump apertar tarifas ou sanções comerciais contra o Brasil, se os Estados Unidos reduzirem cooperação militar, ou até fizerem alianças adversas, o governo nacional ficará numa encruzilhada: pagar o preço de uma coerência internacional ou ceder ao realismo. A narrativa que se consolida no meio político de direita é clara. Há que haver uma defesa firme da democracia, dos direitos humanos e dos valores ocidentais, enquanto o governo deve ser cobrado por cada passo próximo a regimes autoritários. Agora,
as peças se movem rápido. Nos bastidores, rumores apontam que alguns comandantes venezuelanos estariam avaliando oferecer transição de poder gradual, sair em 3 anos, entregar para vice que não concorrerá como uma forma de desarmar a campanha americana. Mas o plano foi rejeitado pelo governo Trump. A Venezuela já encaminhou carta ao Conselho de Segurança, exigindo que a ONU reconheça as operações dos Estados Unidos como ilegais e violem a soberania nacional. Milícias venezuelanas foram mobilizadas. O país fala em defesa armada se for atacado. Do lado dos Estados Unidos, mais de 10.000 tropas estariam posicionadas no Caribe, com navios de guerra, caças stealth e unidades de forças especiais envolvidas. Trump chegou a afirmar que Maduro está disposto a oferecer tudo para evitar o colapso. Como reage o Brasil? Se ficar neutro demais, será acusado de covarde ou conivente. Se apoiar abertamente os Estados Unidos, vai perder quem hoje o vê como alternativa crítica ao imperialismo. Se abraçar Maduro, pode pagar preço alto em comércio, diplomacia, reputação. Para quem vai assistir seu vídeo, fique esperto. O que parecia distante confrontos entre potências na América Latina virou roteiro em tempo real. A cada fala, a cada movimentação naval, a cada declaração nos bastidores, a tensão cresce. Você, como público, vai ficar entre exaltar a postura de força e coerência ou condenar a conivência com tiranos. E o Brasil pode sair reforçado como protagonista ou refém diplomático, dependendo só de como essa trama desenrolar. O próximo capítulo pode virar guerra, ou pode virar derrota de narrativa. A atenção do mundo está voltada para o Brasil, e o controle da narrativa será decisivo para quem quer que mande nos rumos da América Latina. O clima político internacional entrou em ebulição e o Brasil está exatamente no centro desse tabuleiro. Nas últimas 48 horas, Donald Trump dobrou a aposta. Em pronunciamento feito em Palm Beach, o ex-presidente americano, agora candidato à reeleição e líder de uma coalizão conservadora transnacional, confirmou que as operações da CIA em território venezuelano já estão em andamento e não serão interrompidas até que o narcoterrorismo seja erradicado. Segundo ele, Maduro transformou a Venezuela em um campo de drogas e sofrimento e o mundo não pode mais fingir que isso é soberania. A declaração caiu como uma bomba diplomática. Poucas horas depois, Nicolás Maduro reagiu em rede nacional. Visivelmente tenso, o ditador venezuelano acusou Trump de preparar um assassinato político, afirmando que há comandos americanos infiltrados na fronteira com a Colômbia e que o império está disposto a matar para dominar. O presidente venezuelano ainda anunciou o estado de alerta máximo em toda a Força Armada Bolivariana e convocou o que chamou de Milícias Populares de Defesa Nacional, espalhadas por mais de 300 municípios do país. Enquanto o Caribe se transforma em palco de demonstração militar, com mais de 10.000 soldados americanos deslocados, navios de guerra patrulhando a costa e caças sobrevoando áreas de segurança, o Itamaraty tenta equilibrar-se entre a neutralidade diplomática e a pressão internacional. De um lado, os Estados Unidos exigem que o Brasil rompa relações diplomáticas com Caracas. De outro, Lula reafirma que o diálogo é o único caminho possível. Em coletiva recente, o chanceler brasileiro Mauro Vieira tentou minimizar a tensão, mas a fala foi interpretada como alinhamento velado ao governo Maduro. O Brasil não reconhece intervenções externas, sejam elas de natureza militar ou política. O povo venezuelano tem o direito de resolver seus próprios problemas. A direita brasileira reagiu imediatamente. Parlamentares como o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Flávio Bolsonaro foram às redes sociais criticar a postura do Planalto. Nicolas escreveu: "O governo brasileiro prefere apoiar quem prende, censura e mata a própria população em vez de se unir ao mundo livre contra o narcoterrorismo. Isso não é neutralidade, é covardia disfarçada." Enquanto isso, nos bastidores de Brasília, militares da reserva e diplomatas de carreira manifestam preocupação com o isolamento crescente do Brasil em relação aos aliados históricos do Ocidente. Um assessor do Itamaraty, sob anonimato, afirmou que há temor real de sanções econômicas dos Estados Unidos se o país continuar a defender regimes sob investigação internacional. Em meio ao caos, uma nova peça entrou no jogo:
O Parlamento Europeu emitiu nota pedindo que a ONU investigue as denúncias de narcotráfico e crimes contra a humanidade cometidos pelo regime venezuelano, com base em relatórios da Anistia Internacional e da Human Rights Watch. A medida aumenta o isolamento de Maduro e coloca ainda mais pressão sobre os países que ainda mantêm relações cordiais com Caracas, entre eles o Brasil. Nas redes, cresce a divisão. Parte da população vê a retórica de Lula como tentativa de reafirmar independência nacional diante da influência dos Estados Unidos. Outra parte interpreta como conivência com ditadores e desprezo pelas vítimas de regimes autoritários. Entre os eleitores de direita, a narrativa é unânime. O Brasil está abraçando o lado errado da história. A tensão chega ao ponto máximo quando Trump, em entrevista à Fox News, faz referência direta ao presidente brasileiro, sem citá-lo nominalmente. Alguns líderes na América do Sul precisam decidir se querem estar com o povo livre ou com os traficantes e ditadores. Não existe meio termo. A frase, carregada de significado, foi vista como uma mensagem direta a Lula e um aviso ao Brasil. Agora, o futuro parece depender de um fio diplomático prestes a romper. Se os Estados Unidos avançarem sobre a Venezuela, o continente inteiro será arrastado para uma crise geopolítica sem precedentes desde a Guerra Fria. O Brasil, que tenta se colocar como mediador, pode acabar isolado e vulnerável com aliados desconfiados, mercados apreensivos e uma imagem internacional em frangalhos. No fim das contas, o discurso de Lula, que parecia apenas mais um ato político interno, pode ter consequências muito maiores. Ele pode definir o lugar do Brasil no novo mapa de poder mundial. E o que começou como uma fala em defesa da soberania, agora soa como o gatilho de uma reconfiguração diplomática. O público, que acompanha atônito essa disputa entre potências, se pergunta: o Brasil será mediador da paz ou cúmplice do caos? E mais do que nunca, a resposta a essa pergunta vai determinar se o país continuará sendo respeitado ou apenas observado no palco do mundo.